agradecemos a Deus porque o Senhor é bom e que o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Aleluia, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Pode se assentar, gente. Para quem não me conhece, eu sou pastora Cássia. Estou com muita alegria aqui. Eu vim trazer uma palavra muito rápida ao seu coração, daquilo que Deus tem ministrado na minha vida nesses dias. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que eu estou assim encantada com a igreja. Está todo mundo lindo. Vocês estão maravilhosas. Dá uma olhada aí para a irmã que está do seu lado, que hoje ela deu uma caprichada. Caprichada. Quantos gostaram da decoração? Eu fiquei muito feliz com esse resultado. E, para quem não sabe, nós escolhemos essas flores justamente por causa do tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de muita sequidão, é um tempo de muita dificuldade, aonde que parece que as coisas já morreram, que algumas áreas das nossas vidas, elas se foram, se perderam no meio do caminho. Mas Deus, quando Ele vem, Ele restaura aquilo que estava morto. Glória a Deus. Tem gente lá atrás, vai cuidar dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai acontecer nada, amém, gente? Em nome de Jesus. Mas olha para cá. E aí, quando nós escolhemos as flores, quando nós fizemos o projeto das flores, nós trouxemos aqui, para quem sabe como que chama essas flores aqui? São flores desidratadas. São flores que elas secaram. Mas elas estão belas ainda, vocês percebem? O quanto elas estão belas? Exatamente por isso. Porque quando Deus Ele entra, Ele restaura e Ele traz beleza. Ele traz vida onde existia a morte. Então que Deus hoje Ele possa ministrar o seu coração de uma forma tão tremenda, de uma forma tão especial. E eu quero aí, você no seu lugar, feche os seus olhos nesse momento, vamos orar e falar com o Senhor Jesus. Nós entregamos, ó Deus, a nossa mente ao Senhor nesse momento e declaramos, ó Deus, Senhor, que tudo é teu, essa palavra é tua. Eu me rendo aos seus pés nesse momento. Que o Senhor fale com cada mulher nessa tarde, de uma forma especial. Deus, nós repreendemos aqui todo o mal. Nós repreendemos aqui todo espírito de dispersão. E nós declaramos, Senhor, que o nosso coração está completamente aberto para aquilo que o Senhor deseja fazer conosco, em nome de Jesus. Amém? Para quem não sabe, a minha palavra nessa tardezinha maravilhosa, deixa eu abrir aqui. Nós vamos falar sobre escolhas, sobre necessidade versus desejo. Quantas têm necessidades aqui? Nós mulheres temos muitas necessidades. E quantos desejos nós temos? Milhares. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 10. Nós vamos ler a partir do 40, do versículo 40. E eu já vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo, ok? Mas você acompanha, grava esse versículo no seu coração. Uma passagem muito conhecida de Marta e Maria. A palavra de Deus fala assim: indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta se assentava aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, então se aproximou e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, repete isso comigo, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Glória a Deus. Nós mulheres, nós fazemos muitas coisas num dia só.
Nós acordamos, quem é casado tem filho para cuidar, tem para casa para ajudar o menino a fazer, tem comida. Nós temos muitas e muitas e muitas tarefas e muitos papéis que nós precisamos desenvolver como mães, como filhas, como discípulas, no nosso caso como pastoras, né, como nora. Algumas como sogras, muitos papéis. Nós temos muitos. Mas Deus, Ele colocou em nós, né, essa característica especial de cuidar de muitas coisas, com detalhe, com carinho, com amor. E não é fácil a gente equilibrar todas essas coisas. Quem acha fácil, levanta a mão. Eu acho muito difícil a gente conseguir equilibrar, sabe? Às vezes, de 100 coisas, de 10 coisas que você tem para fazer, às vezes eu sempre deixo alguma coisa a desejar. E aquilo gera no meu coração tanto desconforto, tristeza, porque me faz sentir às vezes assim, poxa, eu devia ter feito aquilo, sempre com o gostinho de eu devia ter feito mais. Quantas se identificam aqui? Então, o que acontece? Marta e Maria, elas fizeram uma escolha, cada uma teve a oportunidade. Todos os dias nós estamos diante de oportunidades. Repete isso: oportunidades, escolhas. Nós estamos diante disso todos os dias. Quando você acorda e quando você vai dormir, você tem o poder de escolher aquilo que você vai viver. E Marta não foi diferente. Marta, ela escolheu. Sabe o que Marta escolheu? Primeira coisa que Marta escolheu, ela escolheu viver uma vida agitada. Ela escolheu viver uma vida de preocupação. A Bíblia fala que ela estava agitada, ela andava de um lado para o outro. Quantos de nós andamos assim? Eu, particularmente, era super normal andar agitada. O anormal era não estar agitada. O anormal era eu estar no lugar. E eu sempre pensar no que vem depois. O que vem depois? Então, às vezes, eu não conseguia desfrutar dos momentos felizes, eu não conseguia desfrutar de coisas tão simples na minha vida, por causa dessa agitação, dessa inquietação no meu coração. Quantas se identificam? E isso, parece que falta paz no nosso coração. Deus, Ele não tem isso para a gente. Quando Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou, Ele disse que Ele veio a esse mundo para que nós tenhamos vida em abundância. É a abundância que Deus tem para cada uma de nós. Repete isso para você. Deus tem abundância para mim. E interessante que, olha a situação de Marta. Ela se comparou com Maria. Ela teve a oportunidade. Quem que estava na casa dela, gente? Jesus estava na casa dela. Presta atenção nisso. Olha que situação. Que não era uma pessoa qualquer. Era Jesus. Jesus estava lá. E quando Jesus estava lá, ela estava cuidando de coisas, de afazeres. Ela estava fazendo coisas ali, mas ela se aproximou de Jesus. Só que ela vai até Jesus para falar com Ele. Sabe o que ela falou com Jesus? E isso me chamou muita atenção. É porque ela fala com Jesus assim: mestre, você não está vendo que a minha irmã, ela está aí, jogada aos teus pés, te adorando, te amando, vivendo um momento de felicidade, debruçada aos teus braços? O senhor não se incomoda com isso? Gente, olha a escolha de Marta. Ela escolheu ficar preocupada com a decisão, com a escolha da irmã dela. Ela poderia muito bem aproveitar aquele momento. Ela poderia muito bem fazer o mesmo que Maria estava fazendo. Mas quantos de nós vivemos essa vida de comparação, essa vida de prisão, porque o outro está fazendo e eu não estou? Às vezes nós aqui na igreja trabalhamos, eu tenho o dom de trabalhar com flores, e quem trabalha com flores faz muitas coisas para conseguir desenvolver esse trabalho. Mas quantas pessoas já falaram comigo assim, essa semana eu ouvi isso: nossa, você trabalha demais, e tem outras pessoas que não trabalham. Só que aqui, o que acontece? Cada um
Fala assim, repete isso aí. Cada um do seu quadrado. E tem aqueles que às vezes a gente fica incomodado com o outro, vivendo uma vida de comparação, e a gente não precisa disso. Marta, ela queria, sabe o que, gente? Que Jesus tomasse uma providência. Mas deixa eu te contar uma coisa. A decisão, a escolha, ela vai ser sempre nossa. A escolha, ela vai ser sempre minha. Do que eu vou fazer com a minha vida. O que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou viver uma vida preocupada? Ou eu vou viver aquilo que Deus tem para mim? Todos os dias nós temos essa oportunidade. Amém? E ela ficou incomodada ali com Maria. Tem muita mulher, eu não vou falar aqui, amém, gente? Tem muita mulher lá fora que está viciada. Viciada no trabalho, viciada nas atividades do dia a dia, viciada, eu preciso desenvolver isso. E o sistema pelo qual nós estamos vivendo hoje é exatamente isso. Você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que dar conta. E nós somos mulheres e a gente acha que nós podemos colocar um fardo nas nossas costas e vivermos do jeito que o sistema manda a gente viver. Mas cada uma de nós conhecemos. Nós conhecemos o nosso limite. Nós sabemos até que ponto nós podemos ir. Amém? Queria pedir alguém para tocar aqui para mim, para a gente fazer um fundo musical. Que já a gente já vai orar. Então, é o seguinte. Viciada no trabalho, nas tarefas de casa. Viciada nas redes sociais. Quantas de nós agora entramos aí para a pandemia? E nós ficamos aqui uns 6 meses em casa, assim, uns 3 meses direto, assim. Eu, particularmente, eu vinha para a igreja para fazer lives e tudo, mas a gente ficou um tempo em casa que a gente não estava habituado a ficar, não é? Quando eu percebi, eu estava muito conectada. E não somente eu, mas a minha família inteira. A Lavínia, ela começou a fazer aula online. Só de aula online são 4 horas. Vocês imaginam o quanto que isso não rouba uma pessoa, não rouba uma criança? 4 horas, o que a gente poderia estar fazendo? E às vezes, sabe, eu fiquei pensando a respeito de Marta. Como que Marta, ela foi... ela errou. O quanto que Marta errou na escolha dela ali naquele momento. Porque existe tempo para tudo. Repete isso comigo, existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. A gente precisa de ter tempo para trabalhar, mas nós também precisamos de ter tempo para cuidar de nós mesmas. Nós precisamos de ter tempo para sair junto com a nossa família. Você precisa de ter tempo. O tempo mais importante que nós precisamos de ter é a nossa vida com Deus. É estar debaixo dos pés do Senhor, é adorá-lo, porque isso realmente é o que importa para nós, amém? Interessante que, mas o que é necessidade e o que é um desejo? Necessidade é nós precisamos de dormir? Então isso é uma necessidade. Nós precisamos de comer? É uma necessidade. Mas nós precisamos de comer além do que aquilo que nós precisamos de comer? Então, quando a gente come além do que nós precisamos de comer, significa que a necessidade torna-se um desejo. Nós precisamos ficar muito tempo conectadas nas redes sociais? Não. Mas, quando nós ficamos mas é necessário as redes sociais, certo? É necessário, nós precisamos nos comunicar hoje. Você precisa trabalhar? Sim? É uma necessidade. Mas você precisa ter tempo de qualidade com seus filhos? Com seus pais? Sim. Só que o nosso desejo, muitas das vezes, é a gente se enclausurar dentro de um quarto. É a gente ficar ali quietinho, ou então se desligar do mundo e viver da maneira como a gente quiser. A palavra de Deus fala lá em Lucas 10:42, que mais apenas uma coisa é necessária. Olha o que Jesus falou para Marta naquele momento. Marta, você está inquieta
preocupada com muitas coisas. Apenas uma coisa é necessária. É necessário. Maria escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. Ou seja, em outras versões fala o seguinte: e esta não vai ser roubada. Nós estamos sendo roubadas nesse tempo. Vocês concordam com isso? E quando Deus falou isso comigo, isso me doeu demais. Quantas mulheres não estão sentindo a presença de Deus? Porque estão agitadas, andando de um lado para o outro, vivendo uma vida totalmente perdida, longe, distante de Deus, por causa de muitas tarefas que você tem para cumprir. Nós precisamos de, hoje, buscar em Deus aquilo que Ele realmente, o que realmente é necessário, o que realmente importa. E nós precisamos hoje, sabe, reconhecer. Nós precisamos de reconhecer qual que é a real situação do seu coração. O que hoje você tem vivido? Você tem vivido mais nas suas emoções, nos seus desejos, nas suas vontades? Ou você tem feito aquilo que é necessário? Porque o necessário fala sobre o essencial. Sobre você fazer aquilo que é essencial. E eu parei um pouco para avaliar a minha vida. E eu percebi que eu estava andando igual uma barata tonta de um lado para o outro, e eu não estava fazendo aquilo que era necessário na minha vida. E eu comecei, e eu estou fazendo esse exercício desde quando soltou o tema da Festa das Flores. E aí eu tenho 20 milhões de coisas para fazer num dia. E eu começo pelo que é necessário. Eu começo pela minha vida de oração. Eu começo por cuidar da minha casa e sair para fazer uma decoração como essa e deixar a minha casa arrumada. Eu começo a perceber que eu preciso de ter tempo de qualidade com a minha família. E que se a minha filha ela não ouve a palavra de Deus, e se eu não faço culto familiar com ela, como que ela vai ser discipulada? Então eu tenho sido muito confrontada nesses dias. Eu confesso para você que eu estou ainda vivendo essa palavra. Eu ainda estou vivendo. Interessante que nós temos sido roubadas nas pequenas coisas, porque nós estamos ligando o automático. Numa simples conversa entre amigas, numa fofoquinha, num simples momento de oração que você deixa o seu WhatsApp ligado. No simples momento que você vai ali orar, e aí toda hora você pensa em algo que você tem para fazer e você não consegue se conectar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava vivendo uma vida de oração, que eu ficava ali às vezes 1h30, e que se aí você fosse enxugar, a maior parte do meu tempo, eu dava uma olhadinha no celular, porque eu não estava ali por completo. Eu não estava ali sentindo, vivendo aquele momento com Deus, porque era necessário que eu estivesse ali, de corpo, alma e espírito. Mas parece que nós estamos pela metade. Parece que nós estamos vivendo pela metade. Isso nos rouba, nos suga a alegria, a força, o ânimo de viver. Vocês concordam comigo? E nós precisamos escolher simplesmente estar no lugar onde que Deus nos chamou para estar na nossa casa de verdade, olhar nos olhos dos nossos filhos de verdade. Deixa eu te perguntar, você que é mãe, quantas vezes o seu filho te chamou e você estava conectado olhando no seu celular? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando dentro da nossa casa? Imagina as crianças, essas crianças de hoje que estão conectadas o tempo inteiro, que estão sendo roubadas. E nós como mulheres, nós somos formadoras, mulheres que formam pessoas. E se a gente não se alertar, se a gente não tomar cuidado, sabe o que vai acontecer? Desculpa, pelo perdão, me perdoe pela palavra. Nós vamos criar filhos delinquentes. Pessoas que só sabem ficar olhando para o celular e não consegue se relacionar com outras pessoas. Mas isso não vem ao caso, depois a gente trabalha um pouco mais sobre isso para fechar minha palavra. Deus é mais importante do que as coisas. Repete isso. Deus é mais importante
do que as coisas. Deus é mais importante e as pessoas também são mais importantes do que as coisas. Às vezes nós colocamos as carroças na frente dos bois e temos que trabalhar, e temos que produzir, e temos que fazer. E aquilo que é de mais precioso, nós estamos perdendo. Eu quero finalizar lendo um versículo. Romanos 12, 2. E esse versículo está mexendo muito comigo esses dias, que fala: não vos conformeis com este século. Não se conforme. Não ache normal. Isso não é normal. Mas transformai-vos pela renovação. Não vos conformeis com este século. Como é que é? Peraí, deixa eu abrir aqui, que eu perdi aqui, gente. Segura aí, gente. Eu sei de cor esse versículo, mas agora deu uma agarrada aqui. 12, 2, fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vontade de Deus. Nós não precisamos ser escravas do sistema. Você não precisa ser escrava das situações, você não precisa. Sabe, eu queria rapidamente falar que Maria, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu não ser roubada. E eu tomei essa decisão no meu coração. Eu não quero mais viver pela metade. Eu quero viver e fazer aquilo que é essencial. E deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a escolher viver aquilo que era essencial para a minha vida, sabe o que aconteceu? A minha vida começou a se tornar leve. A minha vida começou a se tornar prazerosa de verdade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí nesse momento. Viver o essencial é você simplificar a vida. A vida, ela pode ser fácil, mas você precisa decidir. A vida, ela não precisa ser complicada. Talvez você foi treinada a sua vida inteira para a sua vida ela ser pesada. E eu descobri isso um dia. Eu descobri que eu era viciada em pensar coisas ruins. Para que a minha vida não fosse fácil, eu não tinha permissão para mim. Tudo que eu fazia era com muito sufoco, com muita dor. Gerava aquilo e aquilo me sangrava por dentro. E eu quero com seus olhos fechados agora que você comece a pensar. Se você tem vivido hoje pelas necessidades do seu coração, ou pelas dificuldades, se você tem decidido viver ocupada, andando de um lado para o outro, ou se você tem decidido hoje a viver pela necessidade, o que você mais tem escolhido? Deus está te chamando hoje, mulher, a você soltar a agitação, você soltar nesse momento a preocupação, a você se concentrar. Talvez existem mulheres aqui que estão com o dedinho no celular para poder mexer, porque não consegue viver o momento de cada vez. E a palavra de Deus, ela está falando para você hoje, não aceita isso, espere, joga fora esse pensamento vicioso, joga fora agora em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a ficar de pé, fica de pé aí no seu lugar, nós vamos orar. Que você com seus olhos fechados, você possa dizer: Deus, eu não quero viver uma vida seca, eu não quero ter o Senhor por perto, e não te sentir, e não te perceber. Senhor Jesus, eu preciso hoje, ó Deus, entender isso de fato.
Talvez você entrou aqui como Maria, como Marta, tão perto, mas tão distante ao mesmo tempo. Comece a soltar os fardos. Você não precisa viver ansiosa. Você não precisa viver essa vida de agitação. A escolha é sua. Comece a decidir no mais íntimo do seu ser, que você decide hoje, que você decide hoje, que você hoje não mais vai ficar segurando essas preocupações, que você solta todas elas. Comece a soltar a ansiedade do seu coração, comece a soltar e a declarar. Jesus, nós queremos viver com intensidade. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, porque muitas vezes nós deixamos de lado o Senhor por causa das coisas. Nós deixamos o Senhor de lado por causa de situações. A nossa família, nós deixamos soltos nossos filhos, porque nós não queremos cuidar deles. Nós não queremos nos preocupar com eles, porque nós queremos deixar com que as redes sociais cuidem. Me perdoa, Senhor Jesus. Me perdoa, Deus. Eu entendo que nós precisamos ser como Maria. E que precisamos de ter um pouquinho de Marta dentro de nós. Que venha o equilíbrio do Senhor sobre essas mulheres nesse momento. Que venha o equilíbrio, nós queremos ser equilibradas em nome de Jesus. Enquanto cantamos uma canção, comece a orar e a declarar que hoje você decide, que você será como Maria, que se ajoelhou aos pés do Senhor e o adorou e fez aquilo que era necessário. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém. Repete uma oração comigo. Senhor Deus, hoje eu quero viver intensamente para o Senhor. Hoje eu quero arrancar todos os pesos. Eu decido deixar a ansiedade, deixar os pesos, deixar os fardos. E eu decido viver a abundância que o Senhor tem para minha vida hoje, tem para minha casa, tem para minha família. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Pode ser mais forte.